A paz do Senhor Jesus a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. Hoje falaremos sobre o antissemitismo ontem e hoje. Convida todo mundo e vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Antissemitismo, o que é isso? Essa repulsa pelo povo judeu tem origem apenas humana ou existe um fator espiritual por trás? Por isso, para nos ajudar a entender este assunto e entender por que o tema antissemitismo ontem e hoje, recebemos o professor Givanildo Hermano. A paz do Senhor, professor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Manassés, a paz do Senhor para os jovens, aos músicos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. E hoje abrindo aí o programa, né, louvando ao Senhor Jesus, a cantora Mísia Letícia, paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos aí os músicos, né? Deus continue abençoando cada um de vocês da área 20. Área 20, Deus abençoe. Também os jovens, vamos apresentar aqui os nossos jovens da área 52, Pontezinha. Cadê? Amém, do lado de lá. Do lado de cá, os jovens da área 60, Tabatinga. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor Jesus. Bom, hoje nós estaremos falando, né, sobre este tema que já apresentamos aí no início do programa, professor. Mas o que é antissemitismo? Nós podemos denominar antissemitismo, irmão Manassés, tudo que diz respeito a ódio, perseguição, preconceito, discriminação para com o povo judeu, né? Então, todo ato de repulsa, de ódio, de preconceito ou discriminação contra o povo judeu está relacionado ao antissemitismo. Esse termo anti significa contra e semitismo vem daqueles que são descendentes de Sete. Então, o povo hebreu, que depois foi chamado de israelita e hoje é chamado de judeu, são da linhagem de Sete. E por isso, o termo antissemitismo. Isso tem a ver com o que a Bíblia fala, né, do espírito do anticristo, professor? Sim, eu posso afirmar que sim. É algo muito interessante falar sobre o espírito do anticristo, porque embora que o anticristo, a pessoa em si, não esteja, digamos assim, no mundo ainda, talvez esteja a pessoa que será o anticristo, mas o anticristo não está governando ainda, mas eu diria que o espírito do anticristo, ele já está na terra há milênios, desde os tempos bíblicos. Eu vou ler aqui um texto na primeira epístola universal de João. O apóstolo João vai dizer algo muito interessante. Capítulo de número 4, versículo de número 5. João diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Olha que coisa interessante. Então, desde os tempos bíblicos, que o espírito do anticristo está no mundo. E o que seria o espírito do anticristo? Eu diria que é um sistema anti-Deus, anti-Bíblia, anticristo. É todo o sistema contrário a Deus. Então, eu posso dizer que o antissemitismo, esse ódio aos judeus, não é só uma questão política, não é só uma questão ideológica, não é só uma questão preconceitual, humana, mas por trás disso existe algo sobrenatural que está por trás desse ódio. Eu vou ler outro texto aqui, em que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja o que Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando aqui do anticristo, essa pessoa que será o anticristo, o maior representante de Satanás no período sombrio da grande tribulação, e ele é contra Cristo. Aí o versículo 4 ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, eu posso dizer que, embora que o anticristo não esteja ainda governando, não esteja reinando, porque nós não estamos na grande tribulação, a igreja ainda está na terra, mas eu posso dizer que o espírito do anticristo, esse sistema que se opõe a Deus, que se opõe à Bíblia, que se opõe a Cristo, já está presente no mundo desde os tempos bíblicos. Então, o antissemitismo está relacionado, sim, a esse espírito do anticristo, e as pessoas, às vezes, sem perceber. Tem muitas pessoas que odeiam Israel, que odeiam o povo judeu e não sabem que por trás desse ódio, por trás dessa ira, desse rancor, desse preconceito, existe uma ação sobrenatural, demoníaca, diabólica, que levam as pessoas a odiar o povo de Israel. Professor, já que nós estamos aí nos instantes finais, né, o professor que apresenta aqui, temos aprendido bastante, né, com o senhor, e tem os programas especiais com o professor Saulo Soares, que fala justamente sobre Israel. Isso. Né? E a gente vendo esse cenário de guerra, a escalada da guerra no Oriente Médio, tudo isso também está atrelado a esse espírito do anticristo? Sim. Nós sabemos, irmão Manassés, que o povo de Israel, o povo judeu, é um povo especial, né? Deus escolheu a semente de Abraão para a execução dos seus eternos propósitos. Então, quando nós, inclusive, é tema de escola dominical desse trimestre, quando vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel, nós vamos estudar sobre isso. Deus escolheu um homem chamado Abrão, fez algumas exigências a Abrão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fez 7 promessas a Abrão. Que iria abençoá-lo, iria engrandecer o seu nome, que ele seria uma bênção. Deus disse que faria de Abrão uma grande nação, que abençoaria todos os que lhe abençoassem e amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem. E a mais importante promessa que Deus fez a Abrão foi exatamente que através de Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, na verdade, este homem foi escolhido por Deus para dar continuidade ao projeto de salvação da humanidade. Aquela promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria uma semente de mulher, seria um descendente de mulher que viria pisar na cabeça da serpente, Deus diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que esta semente da mulher viria da linhagem de Abrão. Inclusive, Mateus, que escreveu o seu evangelho para mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, Mateus inicia o evangelho dizendo exatamente isso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a escolha de Abraão, ou de Abrão, para fazer de Abrão uma grande e poderosa nação. E o que era que Deus queria dessa nação? Primeiro, a nação de Israel deveria ser luz para o mundo. É interessante que a nação de Israel é apresentada no Apocalipse como uma mulher vestida de sol, e tinha a lua debaixo dos pés. E por que Israel é apresentada como uma mulher vestida de sol? Porque, primeiro, Israel deveria ser luz para o mundo, deveria brilhar para o mundo. Outras nações deveriam conhecer o Deus de Israel através do povo judeu. E isso aconteceu em várias ocasiões, por exemplo, através de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel. Deus foi conhecido em Babilônia. Através de Jonas, Deus foi conhecido em Nínive, e assim sucessivamente. Então este povo foi escolhido por Deus para ser luz para os gentios. Esse povo foi escolhido por Deus para nos dar a Bíblia, as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia chegou em nossas mãos através dos hebreus, dos israelitas. Foi dessa nação, desse povo, que Deus escolheu cerca de 40 escritores. Mas não só isso, não só para escrever. Nós vamos perceber que a preservação das Escrituras, a própria canonização, reconhecimento dos livros inspirados veio através dos judeus. Olha que coisa interessante. A história de Israel mostra que muitas vezes essa nação ela foi invadida por nações estrangeiras. Ela foi dispersa, o povo judeu foi disperso para outras nações. Muitas vezes foram alvos de guerras, mas olha que coisa interessante. Sempre que vinham as guerras, alguém guardava
alguém preservava os manuscritos, alguém escondia os manuscritos. Ou seja, o povo hebreu não foi escolhido só para escrever a Bíblia, mas para preservá-la e fazer com que ela chegasse em nossas mãos. Então vamos ver quantas vezes. Primeiro, a partir de Israel, Deus se faz conhecido no mundo. Israel seria luz para os gentios. Através de Israel, Deus nos dá a Bíblia Sagrada. Através do povo de Israel, Deus envia o Messias. O Cristo é da descendência de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi. Mas não só isso. Foi através do povo judeu que deu-se início ao cristianismo. Jesus é judeu. Os primeiros cristãos eram judeus. Além disso, nós vamos perceber o pentecostalismo. Os primeiros cristãos a serem batizados com o Espírito Santo eram judeus. Então, assim como essa nação ela foi escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, automaticamente o olhar do reino das trevas olhou para a nação de Israel querendo destruí-la. Isso acontece hoje, jovens. Isso acontece hoje. Quando Deus faz promessa para alguém que vai usá-lo, que vai abençoá-lo, pode ter certeza que vai ter batalhas espirituais, que o inimigo vai se levantar com fúria. Por quê? Porque o propósito do diabo é se opor a Deus. Então, quando Deus olha para Abrão, faz as exigências a Abrão, faz as promessas e disse assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, traduzindo isso, significa dizer assim, o Messias será da tua semente e da tua descendência. E aí começa, posso dizer assim, esse ódio, essa ação maligna, essa ação diabólica contra o povo de Israel. Nós vamos ver no decorrer da história bíblica, no decorrer da história secular, o quanto este povo vem sendo odiado. Então, às vezes, as pessoas têm um preconceito, têm um ódio contra o povo judeu e não sabem que por trás desse ódio, desse preconceito, dessa discriminação, existe uma força, uma ação maligna, diabólica contra o povo judeu. E essa promessa de Deus, professor, desde o Gênesis, né, que ele prometeu que da semente da mulher iria alguém que esmagaria a cabeça daquela serpente. Eu acho que o diabo já ficou de olho ali, dizendo, sim, rapaz, o que é que vem por aí para mim? Com certeza, já ficou na expectativa, né? De onde viria, de qual seria a semente, de qual seria a família que viria essa semente da mulher. Então, quando Deus faz essa promessa a Abrão, o reino das trevas entendeu que essa semente da mulher viria da descendência de Abraão. E aí começa esse ódio, essa fúria, com o intuito de destruir a nação de Israel. Nós poderíamos citar vários episódios onde nos mostra claramente a ira, o ódio das nações contra o povo judeu, contra a nação de Israel. A jovem Crislaine Thaís, da área 60, cadê ela? O microfone, futura aluna aí da STEADEB. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é a seguinte: como nós podemos identificar essas críticas antissemitas? Ela só se baseia no ódio, no preconceito? Eu diria que basicamente seria ódio, seria o preconceito, seria a discriminação. Só que existe também, eu diria assim, uma influência muito grande da mídia internacional. Nós temos acompanhado, por exemplo, esses bombardeios, essa guerra de Israel contra os grupos terroristas. E o que é que eu percebo? Por exemplo, quando Israel está sendo bombardeado, quando Israel está sendo atacado, geralmente a mídia mostra imagens aéreas, como que os mísseis sendo lançados e o sistema de defesa de Israel se defendendo, como que eles dizem assim, olha, estão bombardeando, mas não estão tendo efeito por causa do sistema de defesa de Israel. Quando Israel está atacando essas nações, aí ele começa a mostrar imagens de civis que morreram, de mães que estão chorando pelos filhos, ou seja, a mídia internacional, que também é influenciada por esse antissemitismo, por esse ódio, por esse preconceito, procura colocar no coração da população mundial o ódio contra os judeus. Então as pessoas, sem perceber, às vezes estão sendo influenciadas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há um ano atrás, dia 7 de outubro de 2023, houve aquele ataque terrorista, assim, onde Israel sofreu bastante com os ataques terroristas, o grupo Hamas, que veio de todas as formas, né? Matando civis, pessoas inocentes, famílias inteiras que foram mortas, mulheres, enfim. E o que acontece? A mídia internacional mostrou isso superficialmente. Nós tomamos
conhecimento das arbitrariedades daquele ataque terrorista por causa das redes sociais. Então, o que acontece na prática é isso. Quando Israel está se defendendo, a mídia internacional começa a se opor a Israel. Como que dissesse assim, você não deveria bombardear, você deveria ficar só aí se defendendo, sem bombardear ninguém. Mas quando Israel está sendo atacado, a mídia procura não demonstrar isso. Então, eu diria que por trás desse ódio, desse preconceito, dessa discriminação, existe também a ação não só maligna, espiritual, mas existe também a mídia internacional que procura manipular as pessoas. E às vezes, sem perceber, se as pessoas der crédito a essa mídia internacional, acaba que ele também cria ódio pelos israelitas. Por exemplo, Israel é acusado, por exemplo, de maltratar o povo palestino. Na prática é o inverso. O povo palestino recebe benefícios através de Israel. Quando há necessidade de Israel, por exemplo, bombardear uma área que tenha palestinos, que tenha civis, Israel avisa, manda informar com antecedência. Olha, nós vamos bombardear essa área. Há registros de carretas com donativos, com mantimentos para os palestinos em períodos de guerra. E o que acontece? Muitas vezes foram saqueados pelos grupos terroristas que saquearam, que tomaram para si. Então, na verdade, quem é oprimido pelos... Quem oprime os palestinos não é Israel, pelo contrário, são os grupos terroristas. Mas aí a mídia começa a fazer uma divulgação preconceituosa também, discriminando, né, procurando jogar a população contra a nação de Israel. Então existe todo um sistema orquestrado. É aí que nós vamos falar do espírito do anticristo, que se opõe a Deus. Existe um sistema orquestrado para levar a população mundial. Nós vimos, por exemplo, que em vez de as pessoas, nesse ataque de 7 de outubro de 2023, em vez de as pessoas, muitas nações, muitas pessoas serem a favor de Israel, foi o inverso. Foram a favor do grupo terroristas e foram contra Israel. Então veja quantas batalhas hoje, quantas frentes de guerra Israel está enfrentando. Israel está enfrentando contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o Irã, ou seja, grupos terroristas e nações que querem exterminar. Esse é o desejo do reino das trevas, esse é o desejo de muitas nações árabes, exterminar literalmente a nação de Israel. Só que é uma promessa que eu vou deixar para falar no final. É briga de irmão, porque tem os... Em certo aspecto, sim. Ismael aí... Em certo aspecto, sim. Aquela precipitação de Abraão de possuir Agar sem consultar a Deus resultou em problemas e tragédias por milênios. E aqui fica uma dica para os jovens, se o senhor me permitir, não é assim? Quando nós vemos vantagens, geralmente a gente não quer nem orar. A gente está vendo que Deus está no negócio, não é assim? Porque se Deus prometeu um filho a Abrão, e mesmo que Sara viesse com essa proposta, né, Sarai na época, de ele possuir Agar, o que era que Abraão deveria ter feito? Ele deveria entrar na tenda para orar a Deus, para perguntar a Deus se deveria proceder daquela forma ou não. Mas Abraão viu vantagem nisso. E o perigo está exatamente quando os nossos olhos veem vantagem. É o caso de Ló, quando viu as campinas do Jordão. Não é assim? Ló nem orou para perguntar para onde deveria ir, ele já escolheu. E o que foi que Abraão fez? Abraão precipitadamente possuiu Agar e aí nasce Ismael. E começou o conflito dentro de casa, e eu diria que ainda hoje esse conflito, ele existe porque os árabes são descendentes de Abraão através de Ismael. Então foi um problema que poderia ter sido evitado se Abraão não se precipitasse, se Abraão entrasse na tenda e dissesse, Senhor, tu me fizesse uma promessa, e Sara me trouxe uma proposta, eu devo aceitá-la ou não? O Senhor dizia assim, não, espera um pouco. É engraçado, depois da confusão, que Deus vem e diz a Abraão, agora sim, escuta a tua mulher. Né? Exato, agora você deve ouvi-la. Muito bem, gente, vamos para o nosso quadro, né? Quem sou eu? Roda a vinheta. Muito bem, vamos lá. Neste quadro nós daremos algumas dicas dos personagens, como eles mesmos estivessem falando, né? Como se eles mesmos estivessem falando. E os jovens tentarão identificar quem é esse ou essa personagem. Tudo certinho?
Estamos tão fracos hoje, né? Tudo certinho? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, para a primeira dica. Pouca gente sabe, mas meu nome significa pescoço. Essa tá difícil, tá? Nível Esteadeb, hein? Tá um nível mais elevado ainda. Vamos lá. Pois é, pouca gente sabe, né? Sofri uma grande perda. Pescoço que sofreu uma perda? Não, é o significado. Mas, terceira dica para você que está acompanhando em casa. Primeira, pouca gente sabe, mas meu nome significa pescoço. Segunda, sofri uma grande perda. Terceiro, mas depois de muito chorar, deixei quem já foi minha parente. Eita. Quer que eu repita? Hã? Nada? O nome dela significa pescoço. Ela sofreu uma grande perda. Foi a morte de alguém. Depois de muito chorar, ela deixou... Posso dar mais uma dica? Não. Produção. Sim, posso? Ela deixou a sogra dela. Eita, cadê? Cadê o microfone? Vai responder? Quem é o jovem? Pai do Senhor. É Noemi. Noemi? Como é seu nome? Estevão. Estevão. Ah, quem foi? Noemi. Não. Tá por dentro aí. Chegou perto. Alguém mais? Lá o jovem lá. Seu nome? Pai do Senhor, me chama Jefferson. Jefferson, o quê? Jefferson Paulo. Jefferson Paulo. Qual a resposta? Ruth. Foi Ruth? Foi, produção? Foi não. Errou. Muito bem, posso dar a resposta? Ninguém? Peraí. Agora ficou fácil. Há uma luz no fim do túnel aqui. Salve a área. 60 é a jovem. Pai do Senhor, meu nome é Alejandra Vitória e a resposta é Orfa. Ela é Alejandra, rapaz. Veio da Argentina, não? Não. Não, ela é argentina, não. Será que é Orfa, produção? A Moabita, Orfa, bota aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Acertou, viu? Parabéns. Então, um ponto aqui para a área 60. Vamos lá, vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Tive a oportunidade de falar com Jesus. Muita gente, né? Inclusive, a gente tem essa oportunidade ainda hoje, glória a Deus. Mas, diante da oportunidade de me tornar um discípulo, recuei. Já? Menino, vamos lá. A jovem, repete o nome e sobrenome de novo. Crislaine Thaís. Crislaine. O povo chegou aqui hoje com um nome difícil. Crislaine Thaís. Quem foi? O jovem rico. Rapaz, é professor de escola dominical? Sim. Será que ela acertou? A terceira, pois o que o mestre me pediu era demais para mim. Concordam? Já 2-0 para vocês. Presta atenção aí. O jovem rico, muito bem, tá a resposta aí para você que está acompanhando em casa, o jovem rico. Vamos para a terceira? Tenha pena do pessoal de lá. Qual é a área? A área, eu toda vez esqueço. É 60 aí? 52. Vai me lembrando aí. Primeira dica, minha história começa em um tempo de opressão. Tá vago ainda, né? Segunda dica, eu deveria ter morrido muito cedo, mas o Senhor me livrou. Eita, de novo aqui, vem. Vamos lá. Moisés. Possível não. Tá dando pra ver daí, é? Tem alguma câmera aqui? Será, produção? Bota aí na tela, então. Foi Moisés. Moshe. Vamos embora. A irmã Crislaine Thaís. Crislaine, parabéns, viu? Deus continue abençoando. Então, 3. Vamos embora. Amém. Então, vamos de louvor com a jovem, a cantora, né, Mísia Letícia. Do pecado, Ele anulou minhas culpas com a sua dor. Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amor maior que este ninguém nunca viu.
consiste este amor? Ele entregou a vida por um pecador. No que consiste este amor? Ele sofreu e sentiu dor por me amar, pra me salvar, para me libertar, pra me fazer renascer, uma nova chance hoje ter. Na cruz o preço foi completamente pago. Ele morreu e só para nos livrar. Ele nos amou e Ele quer te salvar. O ser humano falho e tão pecador, somente pela graça foi merecedor. Mesmo na dor do deserto onde for, eu elevo os meus olhos para o mais puro amor. No que consiste este amor? Ele entregou a vida por um pecador. No que consiste este amor? Ele sofreu e sentiu dor por me amar, pra me salvar, para me libertar, pra me fazer renascer, uma nova chance hoje ter. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Hoje estamos falando sobre o antissemitismo, ontem e hoje. Estamos recebendo o professor Givanildo Hermano. E já temos perguntas, viu, professor? Pois não. O jovem Estevão André, da área 60, paz do Senhor. Pai do Senhor, a minha pergunta é, a Bíblia, o que ela fala sobre a respeito do antissemitismo? Muito bem, eu vou dizer que esse termo não é bíblico, né? Nós não vamos encontrar o termo na Bíblia, mas nós vamos observar, lendo a Bíblia Sagrada, diversas ocasiões em que esse ódio, esse preconceito contra o povo judeu, ele ocorreu. Então, por exemplo, nós poderíamos citar lá no Egito, quando levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo e ordenou que as parteiras das hebreias matassem os meninos. Então aquilo era um preconceito, era uma discriminação, era o desejo do extermínio do povo de Israel. Nós vamos perceber também na ocasião que os hebreus saíram do Egito, depois que passaram pelo Mar Vermelho e começaram a peregrinar, né, com destino à terra de Canaã, que Amaleque, isso está no capítulo 17 do livro do Êxodo, Amaleque agora vem pelejar contra Israel. Eu gostaria inclusive de ler esse texto, Êxodo capítulo de número 17, olha que coisa interessante, um povo que estava vindo da escravidão, um povo que não tinha experiência com guerra. Aí capítulo 17 do livro do Êxodo, versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Ou seja, Israel estava livre de Faraó, livre do exército lá do Egito, que havia perecido lá nas águas do Mar Vermelho, mas vem Amaleque. E no livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, versículos 17 e 18, nós vamos perceber como foi que Amaleque agiu contra o povo de Israel. Êxodo capítulo 25, versículos 17 e 18, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, Amaleque, que também é um símbolo de Satanás na Bíblia, ele atacou o povo de Israel, detalhe, na retaguarda, matando aqueles que estavam cansados, daqueles que vinham lá atrás na caminhada. No livro de Números, por exemplo, nós vamos perceber dois episódios, dois momentos bem interessantes. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 21, versículos 21 a 23, quando Israel queria passar nos campos de Moabe. Eles vinham do Egito, eles iam para a terra de Canaã e queria passar nos campos de Moabe. Detalhes, mas Moisés disse assim: nós não vamos tomar sua água, nós não vamos comer o fruto da terra,
Mas eles disseram assim, olha, se você passar aqui, nós vamos matar vocês. Deixa eu ler. Números, capítulo de número 21, versículos 21 a 23, diz assim: Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Como que diz assim? Eu só quero passar na sua terra. Nós não vamos comer o fruto da terra, nós não vamos beber água. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Então, observe, mais uma vez, outro texto também, no mesmo livro de Números, no capítulo de número 22, quando Balaque paga Balaão para amaldiçoar o povo. E um outro texto que nós não poderíamos deixar de mencionar é exatamente o que nós estudamos no livro de Esther recentemente na escola dominical, quando Mardoqueu não se curvava diante de Amã. E o ódio de Amã, tão grande contra Mardoqueu, que mandou preparar uma forca para ele e fez com que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Perceba. Então, pelo fato de Mardoqueu não se curvar diante de Amã, era até em certo aspecto compreensível que ele odiasse Mardoqueu, que ele quisesse tirar a vida de Mardoqueu, mas ele queria exterminar todos os judeus. Então nós vamos perceber que esse termo, antissemitismo, o termo em si não está na Bíblia, mas eu vou dizer a ação está. Nós vamos perceber várias ocasiões em que nações, povos, pessoas se levantaram com o intuito de perseguir, de maltratar e com esse intuito de exterminar o povo de Israel, o povo judeu. Muito bem, tem mais perguntas. A jovem Crislaine Flávia. Pai do Senhor, a minha pergunta: qual é a origem, do misticismo? Do antissemitismo? Eu diria que, biblicamente falando, essa origem começa lá no Egito, né? O povo de Israel estava vivenciando, eu digo, os descendentes, de Israel, estava vivenciando um momento muito bom. José, como governador do Egito, José pediu a permissão a Faraó para chamar seu pai Jacó, sua família, eles foram para o Egito, estavam muito bem. Só que depois que José morreu, aí levanta-se outro Faraó que não conheceu a José e começou a oprimir. Eu diria que esse ódio, esse preconceito, essa discriminação começa exatamente no Egito. Inclusive, o Faraó, quando mandou as parteiras matar os meninos, era uma forma de enfraquecer a nação. Perceba, se matassem todos os meninos, ficariam apenas as mulheres e elas teriam que casar com pessoas de outras nações. Então eu diria que teve início lá no livro do Êxodo, quando o Faraó mandou matar os meninos. Isso é do interesse, então, do mundo espiritual das trevas, desse aniquilamento de Israel, sempre Sim. foi. Há uma característica, Manassés, no príncipe das trevas, no reino das trevas, é que mesmo ele conhecendo as profecias, ele não desiste. Perceba que quando Jesus estava aqui na terra, mesmo que todas as profecias apontavam para a morte, para a ressurreição de Jesus, mas ele não deixou de tentar a Jesus. Então eu posso dizer que quando nós lemos a Bíblia, nós já falamos aqui dessa nação escolhida por Deus, desse povo que foi escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, mas quando nós olhamos para Israel, nós não podemos olhar só para o passado, nós vamos olhar para o futuro. Existem promessas que ainda vão se cumprir no mundo através de Israel. Jesus irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Isaías profetizou que de Sião sairá a lei, Então, Jesus vai reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Jerusalém será no futuro a capital do mundo. Então eu posso dizer que esse ódio contra o povo judeu também está prevendo o que vai acontecer. Então, embora que Israel, o povo judeu, tenha cometido as suas falhas, o fato deles não crerem em Jesus como Messias, e aí houve a necessidade da fundação da igreja, mas Deus ainda voltará a sua atenção para este povo. Então, eu diria que esse ódio, esse desejo de exterminar o povo de Israel, também diz respeito às profecias que hão de se cumprir no futuro. Jesus irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém,
E eu diria que essa fúria, esse ódio é uma espécie de uma tentativa para impedir ou tentar evitar que isso aconteça. A existência, professor, de Israel é um milagre. É um milagre. Um dos milagres mais extraordinários da Bíblia chama-se a preservação desse povo, tanto geograficamente, né, como também do povo em si, tanto da nação de Israel. Inclusive, nós vamos perceber o seguinte, muito do que o povo de Israel sofreu, nós não podemos negar essa realidade. É culpa da sua rebeldia, da sua rebelião, da sua desobediência. Ninguém pode negar isso. Eu não posso atribuir todas as perseguições ao povo de Israel apenas por ações antissemitas, apenas questões preconceituosas de ódio. Não. Muito do que Israel sofreu foi por causa da sua rebelião, foi por causa da sua desobediência. Em Êxodo capítulo 34, Deus disse assim a Moisés: diga ao povo que quando eles conquistarem Canaã, eles devem expulsar os moradores, eles devem destruir os seus deuses, os seus ídolos, eles não podem aprender as suas práticas pecaminosas, eles não podem fazer alianças com os povos, eles não podem dar as filhas, suas filhas para os filhos deles ou vice-versa. Quando Israel conquista Canaã, Israel faz o inverso. Tudo que Deus ordenou, Israel fez o inverso. Quando nós começamos a ler os 2 primeiros capítulos do livro de Juízes, é algo muito interessante. Depois que Josué morre... E nós vamos perceber que eles, quando conquistaram a terra, eles não expulsaram os moradores. Os 2 primeiros capítulos de Juízes diz isso, que eles fizeram um pacto, eles fizeram uma aliança, eles conviveram com aqueles povos. Então, eles não destruíram os moradores, eles não destruíram seus ídolos, eles aprenderam as práticas pecaminosas, eles fizeram alianças com outros povos, outras nações. E aí vieram as consequências. Muitas invasões que Israel vivenciou foi até, eu diria, uma ação divina. O livro dos Juízes, que nós conhecemos como um livro de altos e baixos. Há um ciclo vicioso no livro de Juízes, né? Os filhos de Israel tornavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus os entregava nas mãos de uma nação estrangeira. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz. Enquanto esse juiz estava vivo, eles estavam fiéis a Deus, eles permaneciam fiéis. Quando o juiz morria, eles tornavam a fazer o que parecia mal. E gera esse ciclo vicioso no livro dos Juízes. Então, muitas vezes o povo foi perseguido, a nação foi invadida por causa da sua rebelião, da sua desobediência. Inclusive, as grandes dispersões, que nós podemos falar de 3 dispersões. Vamos lá. Em 722 a.C., quando o rei da Assíria invadiu as terras de Israel, o reino do norte, levou o povo de Israel para a Síria e trouxe gente de outras nações para habitar em Israel. É por essa razão que quando Jesus pede água à mulher samaritana, ela se admira. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Por quê? Porque os samaritanos já não era mais uma raça pura, já não era mais os israelitas que estavam ali. Eram pessoas de outras nações, havia um preconceito racial entre judeus e samaritanos. Então, houve essa primeira dispersão, o reino do norte, as 10 tribos que foram levadas para a Síria. Detalhes, nunca voltaram. Teve a dispersão de Judá, que ocorreu de 605 a 586. Mais ou menos 20 anos, Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém, Judá, nos dias de Jeremias, nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel. E nós vamos perceber que eles foram para a Babilônia, estiveram lá 70 anos. Voltaram depois, nos dias de Ciro, nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Eles retornaram para Jerusalém. E eles estiveram lá mais ou menos 6 séculos, de 536 até o ano 70 da era cristã. No ano 70 da era cristã, aí o que acontece? Mais uma vez, o povo judeu é expulso da sua terra. E dessa feita agora por Roma, que era o grande império da época. O general Tito invadiu Jerusalém, milhares de judeus foram mortos e outros foram espalhados. Detalhes, essa dispersão, ela durou quase 2000 anos, quase 20 séculos, o povo espalhado pelo mundo,
Inclusive, no período da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu quase que foi exterminado nos dias de Hitler. A história mostra isso. Filmes que foram feitos baseados em fatos reais que mostram o sofrimento do povo judeu. Mas a mão poderosa de Deus está estendida sobre essa nação. Quando nós olhamos, jovens, cheguem em casa, peguem o mapa mundo e procure a nação de Israel. É muito difícil você encontrar, porque ela é bem pequenininha no meio de nações gigantescas, né? Foi bem reduzida, né? Isso. Eles não ocupam todo o espaço por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, né? Então eu vou dizer assim, que a existência desse povo hoje só pode ser explicada como uma única palavra, milagre. A mão de Deus está estendida. Há um arcanjo, o arcanjo Miguel, que é o protetor dessa nação, que está agindo constantemente. Manter a língua, a cultura, exato, mesmo em meio à dispersão. Sem terra, sem lugar. Eles voltaram, mais uma vez, inclusive quando a ONU autorizou, né, o ressurgimento da nação de Israel, que isso estava profetizado, né, por Isaías, por Ezequiel. Então, houve o início de uma outra guerra. Mais uma vez eles têm que expulsar. Isso. Nações que se rebelaram contra Israel. Então, a história de Israel é marcada por guerras, por conflitos, por dispersões, mas a permanência desse povo só se explica hoje como um milagre. Não tenham dúvida disso, a mão de Deus está estendida sobre essa nação. Lacuna, professor, por exemplo, o povo é espalhado e passa-se séculos e séculos, os árabes estão ali na terra que era de Israel, só que essa geração só conhece a história agora, né? Não conhece essa cronologia que o senhor nos passou agora. Sim. Então o vilão da história para o mundo passa a ser Israel, que expulsou os árabes. Exato, passa a ser Israel. Detalhe, foi Deus. De quem é a terra? É Deus. Salmo 24 não diz isso? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então foi Deus que deu essa terra. O dono, o criador da terra, que deu a terra de Canaã para o povo de Israel. Então, é claro, como eu disse, se o povo de Israel tivesse obedecido a Deus lá atrás na conquista de Canaã, se tivesse expulsado os moradores, se tivessem destruído os seus deuses, se não tivessem aprendido as práticas pecaminosas, eles não teriam sido levados para outro lugar. Não teriam ido para a Síria, não teriam ido lá para a Babilônia, não teriam sido dispersos no ano 70 da era cristã. Então, existem guerras, conflitos, que muitas vezes foi Deus que levantou nações estrangeiras. Quem não se lembra aqui do profeta Abacuque? Que ele começa a questionar a Deus dizendo assim, será que tu não estás vendo? A lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Até quando? Não é? Até quando eu vou clamar, tu não responde? Deus disse, não, fica tranquilo, eu vou resolver. E como é que tu vai resolver, Deus? Aí eu vou levantar os caldeus. Como assim? Tu vai usar o ímpio para castigar o justo. Porque, embora que o povo judeu estivesse fora do propósito divino, mas é claro que os caldeus eram mais ímpios do que os judeus. Mas Deus diz assim, no tempo oportuno eu também vou castigá-los. Então, muitas dessas guerras, desses conflitos, foi castigo divino. Foi Deus que levantou essas nações. O texto mostra claramente que foi Deus que entregou o povo judeu nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o poderio de Nabucodonosor, não foi o poderio do exército de Babilônia, foi Deus que entregou. Agora, não resta dúvida que, além desses conflitos que eles vivenciaram por causa de uma ação divina, um juízo, um castigo divino, existe aí o ódio dessas nações que querem exterminar Israel. Não é assim? E Israel hoje é uma das nações mais poderosas do mundo, né? O sistema de defesa, o exército de Israel, Deus tem abençoado muito esse povo. O mundo hoje é privilegiado através do povo judeu. Muitos benefícios que o mundo tem hoje é por causa de judeus que foram usados por Deus para criar, para inventar, enfim, nós sabemos disso. Então, esse ódio, esse preconceito, essa discriminação vai continuar, mas a verdade é essa, que igreja e Israel são dois povos indestrutíveis. Ninguém nunca vai destruir a igreja e ninguém nunca vai destruir o povo judeu. Israel continuará a sua marcha, continuará existindo e o mundo verá isso, se quiser ou não. É só, né, professor, pesquisar aí no YouTube a história recente, né? A Guerra dos 6 Dias, do Isso, que você vê como Deus era impossível agiu, Israel vencer aqui. Exato, Deus age, falando, né? Deus agindo em favor do seu povo.
Bom, já teve aqui o pregador Estevão, agora tem o profeta Jonas. Vamos Quer fazer ouvir. uma pergunta para o senhor. Jonas Melo, da área 52, já está com o microfone. Cadê Jonas? Amém. A paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é, por que o antissemitismo tem entrado tanto no ambiente de ensino hoje em dia? Eu diria, Jonas, que o meio acadêmico, infelizmente hoje, ele está muito influenciado por doutrinas, por ensinos e filosofias antibíblicas e antiteístas. A começar da própria palavra de Deus. Qualquer um de vocês, na faculdade, por exemplo, que disserem que crê na Bíblia, que não acredita, por exemplo, na teoria da evolução, porque prefere acreditar no criacionismo bíblico, não resta dúvida que vocês serão ridicularizados, discriminados por isso. Então eu diria que por trás dessas filosofias, desses ensinos antibíblicos, antiteístas, também está a influência do reino das trevas, como nós já dissemos aqui, o espírito do anticristo, cujo objetivo é exatamente esse, levar a população, as pessoas a se distanciarem de Deus, se distanciarem da Bíblia. Então, se o povo judeu é um povo amado por Deus e escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, então não há interesse de falar bem do povo de Israel. O desejo é exatamente falar daquilo que vai promover ódio, preconceito, discriminação. Então eu diria que por trás desses ensinos, dessas filosofias, do meio acadêmico hoje, acima de tudo, está aí esses ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. Muito bem, a gente dá uma pausa aqui, vamos para o nosso próximo quadro, roda a vinheta. Muito bem, neste quadro nós citaremos trechos de diálogos que estão na Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse isso a quem. Vamos ver se você aí em casa também vai acertar antes dele, tá bom? Muito bem, aqui está 3, área 60, 0, área... Vai mudar, eu creio que vai mudar esse cenário, né? Vamos lá. Quem disse a quem? Não te hei dito... Meu Deus, se creres, preciso terminar? Verás a glória. Tem gente completando aqui já. Alguém vai responder? Quem? Menos ela, é? Não, ela pode, não tem problema não. Alguém vai responder? Se creres, verás a glória. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Quem disse isso a quem? O Jonas Melo. Acredito que foi o cego que Jesus curou. Foi o cego? O pessoal em casa aí concorda? Não foi o cego. É o Jonas Melo. Jonas Melo, né? Jonas Melo perdeu um carro e um apartamento. Não. Vamos lá. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ninguém? Eita, ela novamente. Estavam querendo dar o microfone à senhora, não, mas ela vai responder. Vamos lá. Jesus, ele disse para Marta. Tem certeza? Foi para Marta, muito bem. João, coloca aí na tela, João. Mas ela respondeu, né? 11h40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos para o 4, minha gente, vamos lá. Próximo, não me fales a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Opa, Jonas. Ah, não, então tá 3-1. Não, tá 4-1. E agora, vamos ver, né? Pode, Senhor. Pode, Senhor. Amém. Isso foi Pilatos dizendo a Jesus. Pilatos disse a Jesus? Será, produção? Vamos lá, coloca aí na tela. João 19:10, Pilatos disse a Jesus. Só tua luz é para mim, como é que tá aqui? 4-1. 4-1. Vamos pro terceiro. Quem disse a quem? Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. A gente estudou essa lição, né, professor? Estudou essa lição aí. Quem foi que disse a quem? Ele mandou um recado para alguém. Cadê? Já deu uma dica, que foi o trimestre aí da escola dominical, hein? Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Nada? É o jovem, nome e sobrenome. Felipe. Bota o microfone. Pode, Senhor. Pode, Senhor. Foi
Qual é o seu nome? Wesley Felipe. Oi? Wesley Felipe. Wesley. Ah, o grande avivalista Wesley. Quem foi que disse a quem? Foi o tio de Esther, se não me engano. Muito bem. Aceita? É o tio de Esther, né, professor? Ele disse, Tá o nome, aqui. ele disse o nome. Ele disse o nome? Mardoqueu pra Esther. Mardoqueu disse Pra Esther. para Esther. Como é que ficou o placar? Acertou. Esther 4:13. Aí terminou, tem mais quadro não, né? Na próxima vocês recuperam. Né? Nessa ficou 4-2. Mas todo mundo ganha, que todo mundo aprendeu, não é isso? Vamos dar uma glória para Jesus? Eita glória. Agora vamos ouvir mais um hino por Mísia Letícia e logo em seguida iremos para mais um rápido intervalo. Mas não sai daí, que é bem rapidinho. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta e hoje com a presença especial do professor Givanildo Hermando para falar sobre o antissemitismo, ontem e hoje. E dando continuidade à nossa conversa, professor, quem quer mais detalhes, claro, sobre esses temas, sobre profecias, tem os instantes finais, né? Pode ir lá no YouTube, né, professor? Segundas e terças-feiras, né, às 21h30.
E também nós estamos com uma série entrevistando o professor Saulo Soares aos domingos às 17h30. Todos os programas estão disponíveis lá, onde nós estudamos as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, e nós falamos inclusive bastante sobre esse tema com o professor Saulo Soares, numa série de entrevistas que fizemos sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Abordamos também esse tema sobre antissemitismo. Que benção. O que é Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, professor? Muito bem, eu diria que existem duas guerras, de acordo com as profecias bíblicas, denominadas de guerra de Gog e Magog, né? A primeira está em Ezequiel capítulos 38 e 39, que é uma guerra que ocorrerá antes da vinda de Jesus. Tudo leva a crer que essa primeira batalha, essa primeira guerra de Gog e Magog, ela ocorrerá antes do arrebatamento da igreja, onde uma série de nações confederadas irão se reunir para lutar contra Israel. Entre elas, de acordo com as profecias, nós incluiríamos aí a Rússia, a Turquia, o Irã, que vai se reunir para batalhar contra Israel. E nessa batalha Israel vai guerrear, mas o Senhor vai pelejar por Israel. Inclusive, Israel passará um período de 7 meses para sepultar os mortos, para purificar a terra. Há uma outra profecia, uma outra guerra também denominada de Gog e Magog, que ela ocorre no final do milênio. E é exatamente na última revolta de Satanás. Só que nessa segunda batalha, Israel não vai batalhar. É Deus quem vai batalhar e vai fazer com que caia fogo do céu e consumir aqueles revoltosos. Então, são duas guerras, de acordo com as profecias bíblicas, envolvendo Gog e Magog. Tem muitas pessoas pensando que esses conflitos atuais em Israel seria a guerra de Gog e Magog. Eu digo que não é. Pode até se tornar, se a Rússia entrar nessa guerra, se a Turquia, se o Irã se reunir com outras nações confederadas para invadir Israel, eu diria que ela pode se tornar a guerra de Gog e Magog. A princípio, essa batalha, essa guerra, esse conflito que Israel está enfrentando é principalmente contra grupos terroristas, que esses grupos terroristas desejam exterminar Israel, né? Que é o Hamas, que é o Hezbollah. Estão também sendo influenciados por outras nações, né, como o Líbano, como o Irã, que está motivando, incentivando, financiando esses grupos terroristas. Mas a Rússia ainda não entrou. Então, não podemos dizer ainda que essa seja a guerra de Gog e Magog, mas poderá sim se tornar nessa guerra de Gog e Magog. São nações, povos que irão se reunir para lutar contra Israel. Existem 3 guerras escatológicas envolvendo Israel. 2 denominadas de Gog e Magog e uma também denominada de Batalha do Armagedon, que ocorrerá no final da grande tribulação. Então, além de todas essas guerras, todos esses conflitos que Israel está enfrentando, enfrentará mais 3 grandes batalhas. Possivelmente, uma antes do arrebatamento, que é Gog e Magog, outra no final da grande tribulação, que é a Batalha do Armagedon, e outra no final do milênio, que é outra guerra também denominada de Gog e Magog. Porém, a despeito de todas essas guerras, todos esses conflitos, Israel jamais será destruído. Nem a nação e nem o povo judeu serão destruídos. Eles esperam o retorno do Messias? Esse é um problema muito sério, né? E eu diria até que uma resposta demorada. Mas assim, o povo judeu, em sua maioria, ainda estão aguardando o Messias. A Bíblia judaica, por exemplo, ela só tem 24 livros, que são os mesmos 39 nossos, né? Então, eles não creem na inspiração dos evangelhos, eles não creem na inspiração de Atos dos Apóstolos, não creem na inspiração das epístolas e nem no livro do Apocalipse. Eles sabem que os livros existem, mas não têm como canônico. Eles ainda estão esperando o Messias. Eles não creram que Jesus é o Messias, com exceção, claro, daqueles judeus que são chamados de messiânicos. São aqueles que ainda mantêm a tradição judaica, mas crê em Jesus como seu Messias. A maioria dos judeus, eu diria que 95%, são judeus ortodoxos, que guardam a lei de Moisés, que estão aguardando a reconstrução do templo para voltar a oferecer sacrifícios, porque não crê
que Jesus é o Messias esperado dos judeus. Sei que muita gente, claro, e em sala de aula, muita gente lhe faz essa pergunta em relação à construção do templo. Sim. A gente que acompanha alguns canais já tem até materiais, né, já prontos. Já estão... Como é que fica essa confusão ali? Porque tem uma mesquita lá. Exato. Eu acredito que o templo só será reconstruído no período tribulacional. Eu acredito que esse será um dos grandes feitos do anticristo. Ele vai surgir no cenário mundial trazendo uma falsa paz e é possível que ele consiga trazer uma paz entre judeus, cristãos e muçulmanos e fazer com que haja um fim desses conflitos. Porque por trás dessas guerras existe também o que chama de jihad, a guerra santa. O desejo de exterminar os judeus também faz parte de uma guerra santa para as nações árabes. Então tudo leva a crer que no início da grande tribulação, esse templo será reconstruído. Uma certeza nós temos, no meio da grande tribulação, o templo já estará erguido. E é possível que o templo seja reconstruído ao lado dessa mesquita. Não creio que seja preciso derribar a mesquita, né, que é chamada de Domo da Rocha, uma mesquita muçulmana. É possível que o templo seja construído na mesma área, ali onde foi o antigo templo de Salomão ou o templo de Zorobabel, onde existe hoje o Muro das Lamentações. É possível que esse templo seja reconstruído após o arrebatamento, no início da grande tribulação. Mas a verdade é essa, esse é o anelo do judeu, que esse templo seja reconstruído. Imaginem, por exemplo, eles presenciam os muçulmanos tendo uma mesquita para irem fazer as suas orações, as suas preces a Alá ou a Maomé, e o que eles têm é um muro. Então eles estão expostos a sol e chuva, digamos assim, para fazerem as suas preces. Esse é o grande anelo, o grande desejo do povo judeu, que é a reconstrução do templo em Jerusalém. Falou no primeiro bloco em relação ao anticristo, esse espírito, né, do o espírito do anticristo. João já vai falando, né? Muitos anticristos houveram. Exato. Ele necessariamente tem que ser judeu, professor? Eu diria que sim, porque há uma profecia em Daniel 9, 27. Essa profecia de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, é uma profecia que foi pronunciada por um ser angelical, pelo anjo Gabriel, mas ela é conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Inclusive, nós temos vários programas que nós gravamos sobre essa profecia. E no capítulo 9, versículo 26, o anjo vai dizer a Daniel assim, que o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Então, quem destruiu a cidade foi o povo romano. Só que esse anticristo, ele tem que provar que é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós vamos unir as duas profecias. Como é que o anticristo vai ser ao mesmo tempo da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó para provar que é o Messias e ao mesmo tempo ele ser um europeu, ele ser de Roma, por exemplo. Então é fácil compreender isso. Ora, um judeu hoje pode nascer em qualquer lugar do mundo, por conta das dispersões, das diásporas. Então o que é que nós acreditamos? Que o anticristo, que será um homem comum, nascido de mulher, mas que será o máximo representante, o maior representante de Satanás no período da grande tribulação. Ele terá uma linhagem judia, ele terá como provar isso em árvore genealógica, que ele é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, mas ele vai nascer da Europa, tudo leva a crer. Então tudo leva a crer que ele terá, eu diria, uma dupla nacionalidade. Ele será da descendência de Abraão, mas vai nascer na Europa. Quando nós unimos essas duas profecias, chegamos a essa conclusão. O professor Saulo tem esse livro que ele chama de O Palco do Anticristo. Isso, A Grande Tribulação, um livro que eu recomendo demais. O cenário está, eu diria, irmão Manassés, que está nos últimos detalhes. Não é assim? Então, por exemplo, quando nós lemos a história bíblica e a história secular, nós vamos chegar à conclusão que os homens sempre desejaram dominar o mundo. Eu poderia citar o exemplo dos faraós no Egito. Eu poderia citar Nabucodonosor, lá em Babilônia. Eu poderia citar Alexandre o Grande. Eu poderia citar Ciro e Dario, o Medo e o Persa. Eu poderia citar os imperadores romanos. Esses homens desejaram dominar o mundo, né? Essa era uma ambição de Alexandre o Grande. Mas que coisa interessante. Faltava recurso. O mundo não estava globalizado.
Eles não tinham os recursos que hoje existem no mundo. Perceba que hoje o mundo já está dividido em blocos econômicos. Já existem os líderes dos blocos econômicos. Existe um diálogo, uma comunicação entre os governantes das nações. Existe a ONU hoje, a Organização das Nações Unidas, que exerce um certo domínio sobre o mundo, entre aspas, né? Então eu diria que hoje o mundo já está globalizado. E eu diria que está bem mais fácil hoje para alguém dominar o mundo. E é isso que vai acontecer. O anticristo será um líder mundial. Ele vai governar o mundo e será o último dos governos humanos. Naquela estátua do sonho de Nabucodonosor, eu gosto muito de falar sobre esse sonho de Nabucodonosor. Aí fala de 5 reinos ou 5 impérios, né? A cabeça de ouro é a Babilônia, passou. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, passou. O ventre e as coxas de cobre é o Império Grego, já passou. As pernas de ferro é Roma, já passou. O que falta? Os pés de ferro misturados com barro. Então, esse será o último dos governos humanos. Mas que coisa interessante. Nabucodonosor viu e Daniel interpretou. Daniel diz assim: tu estavas vendo isso quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua dos pés. Olha que coisa interessante. Quando Davi atirou a pedra no gigante Golias, a pedra atingiu a testa, a fonte do gigante. E por que é que no sonho de Nabucodonosor a pedra vai atingir os pés e não a cabeça da estátua? É simples. É porque Jesus não veio ao mundo durante o Império Babilônico, nem durante o Império Medo-Persa, nem durante o Império Grego. Embora ele tenha vindo na sua primeira vinda durante o Império Romano, mas ele não veio para reinar. Mas quando Jesus vier, ele vai vir exatamente durante o governo do Anticristo. Aí o que é que diz o sonho de Nabucodonosor? Que a pedra atingiu a estátua nos pés e quebrou tudo. O barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro que se espalhou como uma pragana na eira. Aí a Bíblia diz assim: mas a pedra que atingiu a estátua nos pés, ela cresceu e atingiu o mundo. Então a pedra é Cristo, e quando essa pedra cresce e atinge o mundo, fala do reinado milenial de Cristo. Então, o anticristo será o último dos governos humanos. Ele será um governo curto de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai se passar como um pacificador. Ele é demonstrado nas profecias como um homem montado no cavalo branco, não é assim? Mas a segunda metade, que são os últimos 3 anos e meio, ele vai mostrar quem realmente ele é, uma besta, uma fera. E aí virá muita perseguição, principalmente ao povo judeu. Mas no final do seu governo, Jesus põe fim ao governo do anticristo, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e implanta o reino milenial, onde? Em Jerusalém. Os pés de Jesus tocarão no Monte das Oliveiras mais uma vez, e ele vai reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Glória a Deus. E qual é esse momento, professor, que a nação de Israel ela vai ter que se curvar e dizer: não, Jesus era o Messias que a gente rejeitou? Isso só acontecerá no final da grande tribulação, quando estiver ocorrendo no mundo a batalha do Armagedon, que Israel estiver prestes a ser destruída. Eu disse que há 3 batalhas ainda que envolvem Israel, que são 2 denominadas de Gog e Magog, e a batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon ocorrerá no final da grande tribulação. Eu diria que a batalha do Armagedon é até uma espécie de uma emboscada de Deus, sabe? Porque Deus trará as nações para Israel. E quando Israel estiver cercada pelos exércitos das nações confederadas, Cristo desce do céu com poder e grande glória. E aí que vai se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 12 e o versículo de número 10, que diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Então é nessa ocasião que Cristo desce do céu em socorro de Israel, que eles vão olhar para Cristo. Aí eles vão chorar e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, há uma profecia muito interessante na Bíblia, que todos nós conhecemos e amamos,
que é a profecia de Ezequiel, capítulo 37. Todo crente gosta dessa profecia. E o que é que acontece? Deus mostrou a Ezequiel um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Aí Deus perguntou assim: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele profetiza. Aí ele disse: eu profetizei como se me deu ordem, houve um barulho, um rebuliço, e os ossos se uniram, cada osso ao seu osso, e criou nervo, pele e carne, mas eles ficaram como mortos. Aí o Senhor ordena que ele profetize a segunda vez e diz ao Espírito que vem dos quatro ventos e entre nos corpos. Quando ele profetizou, aí o Espírito entrou neles e eles se tornaram um exército extremo. Isso fala de duas restaurações de Israel. A primeira física ou nacional e a segunda espiritual. Eu diria que essa primeira parte da profecia já se cumpriu. Cumpriu-se em duas ocasiões distintas. Essa é uma profecia de uma tripla referência, eu posso dizer. Ela se cumpriu nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, nos dias de Ciro, quando o povo retornou do cativeiro babilônico. E ela também se cumpriu em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Mas eles estão como mortos. Por quê? Porque rejeitaram o Messias. Não creram em Cristo como Messias. Quando é que o Espírito vai entrar neles? No final da grande tribulação. Quando eles descobrirem que aquele que está governando o mundo não é o Cristo, não é o Messias, eles vão esperar o Messias. E quando é que eles verão o Messias? Quando Jesus vier no final da grande tribulação. E os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras. E eles verão, chorarão amargamente. É aí que vai acontecer a conversão de Israel. Muito bem, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa, mas queremos ouvir o senhor, professor Givanil, trazendo uma palavra sobre esse tema e também fazendo uma oração pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Muito bem, como diz o tema do programa hoje, né? Esse antissemitismo, ele não é só um fato que ocorreu no passado, mas ocorre hoje também em nossos dias. E eu diria que para as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Jesus, é até, em certo aspecto, normal ou comum eles odiarem o povo judeu e a nação de Israel. Mas para nós, que somos servos de Deus, sob hipótese alguma, nós podemos aderir a esse movimento. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, ou de ódio, ou de discriminação contra o povo judeu. Muito pelo contrário, nós devemos amar este povo. Até porque Jesus, o Salvador do mundo, ele é judeu. Ele é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Eu gostaria de citar aqui, concluindo a nossa participação no programa, eu gostaria de citar 2 versículos. O primeiro que está no livro de Gênesis, capítulo de número 12, dentre as muitas promessas que Deus fez a Abraão, uma delas está no versículo de número 3, quando Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu posso dizer que essa profecia, essa promessa, embora dita a princípio a Abraão, mas ela aplica-se a todos os seus descendentes. Se alguém abençoa o povo judeu, será abençoado. Se alguém amaldiçoa a descendência de Abraão, será amaldiçoado. Isso é uma promessa de Deus. E o outro texto está lá no livro dos Salmos, é um salmo bem conhecido, que é o salmo de número 122. Há uma promessa para aqueles que amam o povo judeu, para aqueles que amam Jerusalém, para aqueles que oram por Jerusalém. No Salmo de número 122, os versos 6 a 9 diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Nós, como cristãos, como servos de Deus, como reino de sacerdotes, como intercessores, devemos intensificar as nossas orações em favor da nação de Israel, em favor do povo judeu. Há uma promessa aqui, Deus diz assim: prosperarão aqueles que te amam. Então, como já dissemos, baseado em Gênesis capítulo 12, versículo 3, será abençoado aqueles que abençoarem a descendência de Abraão. E Deus promete aqui que aqueles que orarem pela paz de Jerusalém, aqueles que amarem o povo judeu, Deus diz que eles serão prósperos. Nos versos 7 a 9 diz: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi:
haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos amar a quem Deus ama e aquilo que Deus ama. E devemos também abominar ou aborrecer aquilo ou a quem Deus abomina ou aborrece. Se Deus ama Israel, se Deus ama o povo judeu, nós não podemos ter um sentimento diferente. Nosso desejo e a nossa oração é que haja paz. Que Deus abençoe o povo judeu, que Deus abençoe a nação de Israel. Todas as vezes que Israel está atacando, é porque ele precisa exterminar os seus inimigos. E eu tenho certeza disso, que nós, intensificando as nossas orações, Deus estenderá a sua mão para que haja paz em Jerusalém e o povo judeu possa habitar em paz na sua terra. E nessa oração, nós estaremos incluindo o povo judeu, intercedendo em favor da nação de Israel. Bendito Deus, querido Pai, eu quero te louvar, quero bendizer o teu nome, quero te agradecer pela oportunidade de participar deste programa com esses jovens, com o irmão Manassés, com toda a equipe, Pai, aqui da Rede Brasil, quero te louvar por esse privilégio. E diante, Senhor, deste tema tão atual, tão contemporâneo, diante deste ódio, deste desejo de muitas nações de exterminar a nação de Israel, nós queremos interceder, nós queremos orar em prol do povo judeu, em prol da nação de Israel. Estende, Pai, tuas potentes mãos para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu venhas abençoar a nação de Israel, trazendo paz, trazendo proteção, que tu, ó Deus, possa guardar, livrar o teu povo. Não deixa, Senhor, que no nosso coração venha surgir nenhum tipo de antissemitismo, de ódio, de preconceito ou de discriminação pelo povo judeu. Que apesar das suas falhas, apesar dos defeitos e apesar dos pecados que cometeram no decorrer da história, nós sabemos que tu amas o povo judeu e nós queremos orar, interceder em prol dessa nação. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Espaço Jovem vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Givanildo. Deus abençoe, professor. Amém, foi um prazer estar aqui convosco. Também agradecendo a cantora Mísia Letícia, que Deus abençoe, Mísia. Amém, foi um prazer. Todos os músicos aqui, que Deus continue abençoando. Os jovens da área 52 Pontezinha e os jovens da área 60 Tabatinga, todos dando um glória a Jesus no 3. 1, 2, 3. Glória! Eita, aprenderam? Guardaram? Vamos orar pela paz de Israel. Continue com a nossa programação. A paz do Senhor Jesus. Vejo os grandes cravos em suas mãos. Apertado está meu coração. Eu vejo a multidão a questionar, porque um rei crucificado está. Quantas maravilhas eu vi fazer, e até sobre o mar eu já ouvi andar. E suas palavras que queimavam o coração me fazem entender que o sacrifício feito na cruz, quando morreu meu Jesus, foi por me amar, foi por me amar. Amor perfeito de Deus.